Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 26 de setembro. O Supremo Tribunal Federal retoma na quarta-feira, dia 28, o julgamento de 2 processos que tratam da obrigatoriedade de o poder público fornecer medicamentos de alto custo, mesmo que não estejam disponíveis na lista do Sistema Único de Saúde. O debate é polêmico. Os ministros vão ter que decidir se o Estado deve ou não pagar pelos medicamentos de alto custo para portadores de doenças raras e graves. A discussão é acompanhada com apreensão pelo governo federal e por estados e municípios que temem o impacto nas contas públicas dos tratamentos médicos em um momento de recessão econômica. Você acha que o poder público deve pagar pelos medicamentos de alto custo para portadores de doenças raras e graves? O Link News de hoje quer saber. Olá, boa tarde. A gente quer que você participe do jornal. É só usar a hashtag #LinkRecordNews. Nós estamos com transmissão simultânea no portal R7 e falamos de São Paulo para todo o Brasil. Também para vários países pela Record News Internacional. Vamos agora aos destaques de hoje. Operação Lava Jato. Polícia Federal prende ex-ministro dos governos Lula e Dilma, Antônio Palocci. Após ter sugerido que haveria Operação Lava Jato esta semana, o ministro da Justiça disse que só foi informado sobre a ação da Polícia Federal hoje de manhã. O voto na Record News. Veja como foram os debates promovidos pela TV Record nas principais cidades do país. Teve discussão, troca de acusações e apresentação de propostas. Sobre esses temas, divida a sua opinião com a gente. Participe do nosso jornal, porque começa agora o Link Record News, segunda edição. Abrimos esta segunda edição do Link Record News com um acidente. 4 pessoas morreram numa colisão entre um ônibus e uma carreta no interior de São Paulo. Elidiane, o ônibus transportava 46 passageiros. Todos ficaram feridos. Dona Aparecida saiu do hospital de cadeira de rodas e com ferimentos no rosto e nas pernas. Ela estava cochilando na hora do acidente. Estou consciente, foi ferimentos leves, mas... infelizmente foi sério, né? O que você lembra da hora do acidente? Conta pra gente o pouco que você consegue lembrar. Eu me lembro, só não lembro de mais nada. Foi só senti a pancada, porque eu tava cochilando, tava dormindo. E a hora que acordou, já estava no resgate? Tava numa gritaria, aí eu fiquei, sei lá, eu acho que eu tava em pé, mas depois eu não consegui mais, que a minha perna... Sei. Tava doendo? Tava doendo e eu sentei numa beiradinha do banco, assim. Depois eu sei que os bombeiros entrou e me tirou de lá, mas não lembro mais nada. Tinha muita gritaria, muita gente desesperada na hora? Tínhamos. Este vídeo mostra o local do acidente minutos depois da batida. O ônibus com motorista e 46 passageiros saiu da cidade de Aparecida rumo às cidades de Itamogi e São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais. Mas por volta das 6h30 da tarde, o motorista do ônibus perdeu o controle da direção e bateu na traseira de um caminhão carregado de cana. O acidente foi na rodovia Mário Beni, em Mogi Guaçu, região de Campinas. 4 pessoas morreram. Uma das vítimas fatais é uma idosa de 86 anos. Aparecida Pereira Rosa chegou com vida aqui ao Hospital Tabajara Ramos, em Mogi Guaçu, mas não resistiu. A outra, Vita Rosa de Souza, uma dona de casa de 74 anos, foi levada para a Santa Casa de São João da Boa Vista, cidade que fica a 61 quilômetros de distância daqui, mas também acabou morrendo. O motorista do ônibus, José Paulo Bianchi, de 62 anos, e o organizador da excursão, Carmo Vicente de Paula, de 66, morreram no local. Todos os ocupantes do ônibus ficaram feridos e foram levados para 6 hospitais, 2 em Mogi Guaçu e 4 em cidades vizinhas. Na hora você não tem que pensar, né? Você fica pensando como é que tá a pessoa, como é que não tá, né? Os outros, tudo que a pessoa conhece dentro do ônibus, né? Muito bem, a gente fala agora do traficante Nicolas Labre Pereira de Jesus, que é conhecido como Fat Family, e que foi morto nesta manhã em uma operação da Polícia Civil. Clébio, a ação da Coordenadoria de Recursos Especiais aconteceu no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio, e deixou mais 2 suspeitos mortos. O criminoso seria um dos chefes do tráfico de drogas no Morro Santo Amaro, no Catete, zona sul da cidade. Baleado em um confronto em junho, ele foi resgatado do Hospital Souza Aguiar. Fat Family era um dos traficantes mais procurados do Rio.
O portal dos procurados do Disque Denúncia oferecia inclusive uma recompensa de R$3 mil por informações que levassem ao paradeiro do criminoso. Agora sobre política, porque depois da tentativa de prisão de Guido Mantega na semana passada, mais um ex-ministro de Lula e Dilma é preso na Lava Jato. Hoje pela manhã foi a vez de Antônio Palocci, suspeito de receber propina de uma construtora. O juiz Sérgio Moro decretou bloqueio nas contas bancárias de Palocci e ex-assessores dele de até 128 milhões de reais. Antônio Palocci foi preso no começo da manhã e levado para a sede da Polícia Federal em São Paulo. O ex-ministro da Fazenda do governo Lula e ex-chefe da Casa Civil do governo Dilma Rousseff é investigado na Operação Lava Jato, que entrou agora na 35ª etapa, chamada de Omertá. O nome é uma referência ao Código de Silêncio da máfia italiana. Segundo a investigação, Palocci era conhecido internamente na Odebrecht pelo apelido de Italiano. A operação acontece em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal. Ao todo, são 3 mandados de prisão temporária, 15 de condução coercitiva, quando as pessoas são obrigadas a prestar depoimento, e 27 mandados de busca e apreensão. Um dos alvos dessas buscas foi o escritório comercial de Antônio Palocci, no bairro da Bela Vista. Na recepção do prédio, policiais federais verificaram informações nos computadores e saíram de lá com malotes cheios de documentos. Outros 2 presos nessa etapa da Operação Lava Jato são 2 ex-assessores próximos ao ex-ministro, Juscelino Dourado e Brantislav Contic, que também foram direto para o prédio da Polícia Federal. Antônio Palocci e os 2 ex-assessores tiveram as prisões temporárias decretadas por 5 dias. Daqui da sede da Polícia Federal em São Paulo, serão levados para a carceragem em Curitiba, no Paraná. Essa nova etapa da Operação Lava Jato investiga uma suposta relação criminosa entre Palocci e a empreiteira Odebrecht. Segundo a Polícia Federal, há indícios de que o ex-ministro tenha oferecido vantagens econômicas para a empresa em contratos com o poder público, em troca do pagamento de propinas. Qual é a necessidade de se prender uma pessoa que tem domicílio certo, que é médico, foi 2 vezes ministro, que pode dar todas as informações quando for intimado? É por causa do espetáculo? Na semana passada, a Lava Jato teve como principal alvo outro ex-ministro da Fazenda do PT. Guido Mantega foi preso no hospital quando acompanhava a mulher que passa por um tratamento contra um câncer. Pouco depois, o juiz Sérgio Moro mandou soltá-lo. E neste sábado, o ministro da Justiça, Alexandre Moraes, deu declarações que geraram polêmica no meio político e jurídico. O ministro disse durante um comício do PSDB em Ribeirão Preto que esta semana teria mais na Lava Jato. A declaração, claro, gerou críticas sobre uma possível subordinação do Ministério Público e da Polícia Federal ao Ministério da Justiça. Nós temos o vídeo em que o ministro foi gravado dando essas declarações. Vamos acompanhar. Pode ficar sossegado, pode chegar em apoio total ao Lava Jato. Tanto que falam e que você vê. Sexta teve, quinta teve uma, sexta tem outra, teve outra, essa semana vai ter mais. Coisa boa, coisa boa. Confiamos no senhor. Confiamos no senhor. Vocês vão ver, pode ver Estamos essa unidos e semana. mobilizados, tá? Unidos e mobilizados. Quando vocês virem essa semana, vão lembrar de mim. Opa, Declarações que, sem dúvida alguma, iriam gerar mesmo polêmica. Era de se esperar, declarações impróprias. Está na terra de Antônio Palocci, Ribeirão Preto, falando de um candidato de um partido opositor ao de Antônio Palocci até então. E dessa forma, enfim, no mínimo polêmica. Exato. Vamos acompanhar. A gente agora muda um pouquinho de assunto para falar com você sobre uma questão de saúde muito importante. Porque vítimas de doenças raras fizeram um protesto em Brasília e também em outras 17 cidades. Tudo isso para sensibilizar os ministros do Supremo Tribunal Federal. O STF vai julgar já na próxima quarta-feira se o poder público deve pagar os custos de remédios caros que não estão na lista do Sistema Único de Saúde. Francineide descobriu que o filho tinha mucopolissacaridose, uma deficiência de enzimas no organismo que atinge o pulmão e o coração. A doença começou quando o menino tinha 4 anos de idade. Perdi
perdi o chão mesmo. Fiquei, meu Deus, eu vou perder meu filho. O que mais assustou a dona de casa foi o preço da medicação para o tratamento. R$200 mil por mês. Como o remédio não está na lista do Sistema Único de Saúde, a situação ficou ainda mais complicada. Eu fiquei em choque mesmo. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu não vou conseguir bancar o tratamento do meu filho. Foi que a médica falou, você vai ter que entrar na justiça. Assim como Francineide, várias pessoas decidiram protestar nesse domingo. Além do Distrito Federal, os protestos também ocorreram em 17 cidades. O debate para o governo custear medicamentos que não estão na lista do SUS e que ainda não foram registrados na Anvisa surgiu depois que uma paciente do Rio Grande do Norte com miocardiopatia e hipertensão arterial pulmonar tentou obter na justiça o acesso ao medicamento. Obrigado a custear o remédio, o governo estadual recorreu ao STF. Outro caso ocorreu em 2009. O remédio não tinha registro na Anvisa. A paciente de Minas Gerais buscava tratamento para a doença renal crônica. Diante das várias negativas, ela também procurou a justiça. Os recursos serão analisados na sessão da próxima quarta-feira aqui no Supremo Tribunal Federal. Os ministros vão decidir se o poder público pode ou não arcar com os custos dos medicamentos que não estão na lista do Sistema Único de Saúde e que também não foram registrados junto à Anvisa. Nós precisamos dos ministros, precisamos de vocês, que vocês têm filho, têm parentes e sabem a dificuldade que é de um pai tratar o filho. E agora a enquete do dia. Você acha, então, que o poder público deve pagar pelos medicamentos de alto custo para portadores de doenças raras e graves? Para votar nas redes sociais, entre no Twitter, no Facebook da Record News, comente, participe. Lembre-se sempre de utilizar a hashtag #LinkRecordNews. Faça isso também pelo nosso WhatsApp, DDD 11 95307 1851. A gente espera a sua participação. Clébio? Isso aí, Lidiane, enquanto você participa, dá uma olhadinha nessa história agora. Um homem que trabalha como palhaço em festas infantis foi preso em Belo Horizonte, suspeito de abusar das crianças. Os crimes teriam acontecido no sul do país e ele fugiu então para a região sudeste para escapar da polícia. Márcio Ricardo da Silva, de 36 anos, é suspeito de ter abusado de crianças. Segundo a polícia, ele é conhecido como o palhaço Kelvin e se apresentava em escolas infantis. Nós fomos acionados hoje pela diretora de uma escola da Rede Estadual de Ensino, que teve informações via internet, por meio de pesquisas, que esse autor, conhecido como Palhaço de Blumenau, havia praticado crime de estupro de vulnerável naquele estado. Márcio é suspeito de ter abusado de duas crianças, uma de 12 e outra de 13 anos. O crime teria acontecido em agosto deste ano, na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. Segundo a polícia, ele já havia sido indiciado pelo crime de estupro e fugiu aqui para Belo Horizonte para evitar a prisão. Ele veio neste carro e, segundo a polícia, chegou a passar algumas noites dormindo dentro dele, aqui nas ruas da capital. Dentro do veículo, a PM encontrou as fantasias e objetos que ele usava durante as apresentações. O palhaço, segundo a polícia, já teria sido condenado pelo mesmo crime. O modo de agir do suspeito, segundo a polícia, era o mesmo. Ele chegava nas escolas e pedia para se apresentar, ganhava a confiança das crianças e dos pais. Em seguida, dizia que não tinha lugar para ficar e precisava de um abrigo. Já dentro da casa, quando havia oportunidade e ficava sozinho com a criança, ele cometia o crime. Ainda não há registro de que Márcio tenha cometido algum crime na capital mineira, mas ele vai ficar preso preventivamente por 30 dias. E nesse período, deve ser transferido para Blumenau, onde responde pelo estupro. O carro do palhaço também foi apreendido, segundo a polícia, por se tratar de objeto usado em prática criminosa. Márcio se diz tranquilo e com a consciência limpa. Eu tenho plena convicção que eu sou uma pessoa inocente. Isso daí é para a gente repensar sobre as pessoas que eventualmente a gente contrata para algumas coisas. Porque, por exemplo, um palhaço, uma figura que atrai as crianças, que de certa forma deveria trazer alegria, se oferecia para apresentação nas escolas ou até em festas infantis e, no fim, um bandido simplesmente disfarçado de uma figura que deveria levar alegria. E olha só como era tudo planejado. Ele tinha aí como caminho a escola. Ganhava a confiança, então, do estabelecimento de ensino. Mais fácil, então, para conquistar os pais,
que tinham ali os filhos encantados com aquela figura. Com essa desculpa de não ter onde ficar, se abrigava na casa, então, de alguém que tinha um filho ou uma filha ali pequenos, crianças pequenas, e na primeira oportunidade cometia o abuso. Então, também é um alerta para os pais irresponsáveis não deixarem as crianças sozinhas, principalmente com figuras desconhecidas. Tem que ter realmente um critério muito grande, um cuidado muito grande, até com parentes, porque a gente percebe aí pelas pesquisas, por tudo que é relatado, os crimes acontecem às vezes dentro de casa com pessoas da própria família. Quem dirá então uma pessoa completamente desconhecida, sozinha com o seu filho? E não tinha nenhum tipo de aparência do mal, digamos assim, né? Quem vê cara não vê coração realmente. Bom, triste, infelizmente é triste. Triste. Vinheta na tela. Há uma semana das eleições, a Rede Record promoveu debates entre os candidatos a prefeito das principais cidades do país. Aí em São Paulo, a principal cidade então do Brasil, a troca de farpas, as discussões acaloradas e também a defesa de propostas marcaram o debate que foi comandado pela jornalista Adriana Araújo. 6 candidatos participaram do debate. Começa agora o debate da Rede Record com os candidatos à prefeitura da cidade de São Paulo. O debate foi dividido em 4 blocos. 2 confrontos diretos, onde o candidato escolheu um tema livre para perguntar ao adversário. Houve também uma rodada com um tema definido. E no final, cada candidato teve 1 minuto e meio para as considerações finais. Russomano falou sobre a criação de creches verticalizadas. Propôs a suspensão das multas até que seja encontrada uma solução e investimentos na companhia de engenharia de tráfego. Marta lançou críticas a Russomano e defendeu realizações da administração anterior dela, como céus e controle de enchentes. João Dória destacou não ser político, mas um gestor com coragem para fazer privatizações. Haddad teve sua administração muito criticada. Um dos pontos foi o programa de braços abertos na Cracolândia. Ele refutou dizendo que o governo do estado é que não consegue controlar o tráfico. O Major Olímpio criticou propostas incompatíveis com o orçamento e se comprometeu com o combate à corrupção. Luísa Erundina defendeu a luta contra a desigualdade social e foi protagonista do ponto mais polêmico do debate. Ela condenou a proposta de João Dória de privatizar o Autódromo de Interlagos e o Palácio das Convenções do AMB. O tucano também foi chamado de lobista e ganhou o direito de resposta. Na saída, cada um fez uma avaliação do debate. É um debate quente, mas faz parte do jogo. E eu acho positivo sempre porque permite aos candidatos apresentarem as suas propostas. E permite, em especial aos indecisos, avaliarem os programas, as propostas de governo de cada um dos candidatos. Para mim, eleição é processo todo, o debate sobre a cidade, sobre o país, sobre a política de um modo geral. E, portanto, eu me sinto tão mobilizada, tão motivada e tão confiante como eu estive no primeiro dia dessa campanha. Houve a oportunidade para que os candidatos debatessem mais os temas e colocassem as suas posições. E isso ajuda muito o eleitor definir o seu voto. Eu acredito que o debate de hoje tenha sido até o melhor, porque as propostas ficaram muito nítidas. Hoje esclareceu. Acho que quem viu o debate vai tomar sua decisão de voto com muita segurança. Eu consegui falar das minhas propostas na saúde, na segurança, em tudo, mas o mais importante foi poder falar sobre uma candidatura que é extremamente perigosa para a cidade de São Paulo. Sorrateiramente, as pessoas produzem aqui histórias mentirosas para desconstruir imagens. Não vão conseguir desconstruir a minha imagem. São 26 anos defendendo o consumidor, eu vou continuar fazendo isso o resto da minha vida.
Tudo bem, debate quente que você acompanhou ontem na tela da Record, mas os bastidores, a chegada dos candidatos, você acompanhou com a gente na Record News e viu que a expectativa deles era justamente essa. Eu conversei com cada um dos 6 e disseram que esperavam um debate de nível com apresentação de propostas e que o domingo à noite era um dia excepcional para esse momento, justamente porque as famílias se reúnem diante da TV com a possibilidade de ouvir as propostas e escolherem a partir disso o próximo prefeito ou prefeita da cidade. A Record e a Record News trabalhando para que a democracia prevaleça e você consiga realmente, a partir do debate, da troca de informações, aí formar uma opinião e fazer um bom voto no próximo final de semana. Agora, você viu muitos temas sendo discutidos no debate em São Paulo. Outros, como segurança pública, crise financeira, também foram alguns dos principais nos debates em outras capitais do nosso país. Em Salvador, o debate foi mediado pela apresentadora do Fala Brasil, Carla Secato. Começa agora o debate entre os candidatos à Prefeitura de Salvador, promovido pela Record Bahia. Dos 7 candidatos à Prefeitura da capital baiana, 6 participaram do debate. Os principais assuntos foram a construção de creches e escolas, criação de empregos e melhorias no transporte público. Em Belém, 7 candidatos compareceram e a principal questão debatida foi a busca de uma solução para o problema da violência. A segurança pública também dominou o debate em Goiânia, onde 6 dos 7 candidatos estiveram presentes. Em Porto Alegre, destaque para a discussão sobre o número de cargos de confiança na administração pública. Os 5 candidatos convidados participaram do debate. Na capital mineira, vários dos 8 candidatos presentes aproveitaram a oportunidade para falar da situação política do país. No Rio de Janeiro, um dos pontos altos da discussão foi a crise financeira vivida pela Prefeitura e pelo governo do estado. 8 candidatos à Prefeitura do Rio participaram do debate promovido pela Rede Record. Eles discutiram projetos e ideias para ajudar o eleitor na hora do voto. Pela última pesquisa, 5 candidatos estão tecnicamente empatados em segundo lugar. O programa, dividido em 4 blocos, reuniu Marcelo Crivella, do PRB, Marcelo Freixo, do PSOL, Jandira Fegali, do PCdoB, Pedro Paulo, do PMDB, Flávio Bolsonaro, do PSC, Índio da Costa, do PSD, Carlos Osório, do PSDB e Alessandro Molon, da Rede. Mediado pela jornalista Janine Borba, os candidatos puderam fazer perguntas entre eles e também responderam sobre temas pré-definidos. Durante pouco mais de 2 horas, o telespectador pôde conhecer o perfil de quem vai governar a cidade nos próximos 4 anos. E por falar em conhecer o perfil no debate, então, na Record, vocês viram a troca de ideias, a colocação de propostas também, mas antes, os bastidores, a chegada dos candidatos foi feita aqui em São Paulo, com o Clébio acompanhando cada candidato e nas outras capitais também, com outros repórteres que foram, então, deslocados para essa tarefa. Todos eles entraram aqui na edição especial do Hora News, desde as 9 horas da noite com a Maria Clara Leite, mostrando, então, a expectativa em cada capital dos candidatos à prefeitura. E, naturalmente, nessa última semana, então, de campanha, você vai acompanhar todos os desdobramentos para tentar, com isso, escolher melhor o candidato que vai governar a sua cidade a partir do ano que vem. Com isso, a gente aproveita, então, para fazer uma rápida pausa aqui para os nossos apoiadores, mas volta em instantes, hein? E a seguir, você vai ver que a polícia desmonta um esquema de sonegação de impostos, que funcionava no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. E ainda, o programa do Porchat completa 1 mês com sucesso na Rede Record. Os detalhes nos bastidores com o DB, logo depois do intervalo. Até já. Até já. 3 horas 29 minutos pelo horário de Brasília. Estamos de volta com o Link Record News, momento de interatividade. Interatividade, sua participação e opinião num tema muito polêmico tem a ver com a discussão que o STF retoma nesta quarta-feira a respeito de casos que dependem, então, do custeio de remédios de alto custo por parte do governo federal, governo estadual, de todas as esferas do poder público. Perguntamos a você, então, se você concorda com isso, visto que essa discussão tem a ver com alguns remédios que não estão na lista do SUS e tem direcionamento para pacientes
pacientes com doenças raras ou graves. Você é a favor, então, que o poder público custeie esse tipo de tratamento, esses remédios de alto custo? Vote sim ou não com a hashtag LinkRecordNews. Daqui a pouco a gente vai conhecer o seu voto e também a sua opinião. Não se esqueça, você pode trazê-la ao conhecimento público de duas formas. Pelas redes sociais com a hashtag LinkRecordNews e pelo nosso WhatsApp. O número a gente coloca na tela para você, 11 95307 1851. Participe já, a gente vai trazer a sua opinião aqui ao conhecimento de todos. Enquanto isso, a gente segue com outros destaques do noticiário. A polícia desmontou um esquema de sonegação de impostos que funcionava no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. Os próprios funcionários do aeroporto participavam do esquema. Um deles foi preso. Esta câmera gravou o fim da linha de um esquema de sonegação de impostos no maior aeroporto do Brasil. O táxi fica cheio de malas, mas antes de sair, o casal que havia acabado de desembarcar dos Estados Unidos é abordado por policiais. Os dois vieram de Miami e traziam 6 bagagens. Só que quando chegaram na alfândega, onde deveriam pagar os impostos dos produtos comprados fora do país, apresentaram apenas uma mala. Ele despachava lá 4 bagagens. Quando chegava aqui na esteira, esse passageiro retirava uma só bagagem e as demais desapareciam. Então, a primeira suspeita que foi levantada é que nós tínhamos aqui uma quadrilha de furtadores. Foi então que os investigadores descobriram que não havia ladrões, e sim sonegadores de impostos. A fraude começava quando as malas eram colocadas na esteira do aeroporto. Os passageiros retiravam uma e deixavam as outras no local. Neste momento, um funcionário da empresa que atua no aeroporto, que fazia parte do esquema, recolhia as outras malas. A bagagem era entregue aos donos já do lado de fora do aeroporto. Dessa forma, o governo brasileiro não tinha como saber quantos produtos haviam entrado no país com aqueles passageiros. A polícia diz que o esquema existe há pelo menos 2 anos. Ainda não é possível afirmar quantos passageiros estão envolvidos na fraude, mas já se sabe que ao menos 3 funcionários que trabalham no aeroporto faziam parte do crime. Um deles foi preso em flagrante, os outros 2 estão identificados. Eles recebiam em dólar para facilitar a entrada dos produtos sem o pagamento de impostos. A quantia que era paga por bagagem, pelo que foi apurado, era $250. Essa mercadoria que está aqui foi o que estava dentro só de 4 malas. Então, pode-se imaginar o movimento e a quantia de dinheiro que era passada dessa forma. O casal que aparece nas imagens sendo preso ao tentar deixar o aeroporto e os funcionários podem ficar até 8 anos na prisão, porque o crime foi cometido por meio do transporte aéreo, o que dobra a pena. Dentro das malas estavam cerca de $5.000 em roupas, produtos de beleza, perfumes e objetos. A mulher diz que é comerciante e que chegou a ter uma loja em um shopping. Depois que fechou a loja, passou a vender os produtos em casa. O casal viajava uma vez por mês aos Estados Unidos para buscar produtos. A gente ouviu essa Quase musiquinha, vinheta, né? É uma quase vinheta, é sinal de que agora é o momento de convidar a nossa colunista do Portal R7, Débora Bresser, para falar da movimentação entre as celebridades. Oi, Débora, boa tarde. Boa tarde, Lígia, boa tarde, Clébio, tudo bem? Bom, olha, a gente tem alguns destaques hoje. O primeiro deles é o primeiro mês do Fábio Porchat no ar na Record. Foi realmente um sucesso, um acerto o programa do Porchat. E neste primeiro mês, ele estreou no dia 24 de agosto, então fez um mês agora no final de semana. Então hoje a gente tem, né, já o programa aí já celebrando esse primeiro mês. E foi um acerto de fato, porque só para vocês terem uma ideia, a audiência do horário na Record cresceu mais de 70%. Então, eu lembro que ele ficou em primeiro lugar logo na estreia e ele tem tido sempre, corriqueiramente, muita repercussão nas redes sociais. O pessoal, é o tipo do programa que as pessoas assistem comentando, né? E essas últimas semanas, por exemplo, na semana passada, teve um dos programas que foi o que ele recebeu, o Ronivon, que assim, o pessoal recortou mesmo, fez um recorte da participação do Ronivon e está completamente viralizado esse vídeo, porque eles fizeram uma brincadeira com aquela história do Rony, do Significa, né, que foi muito famosa e tal. E está dando o que falar nas redes sociais. Então, isso realmente tem acontecido e é um sucesso, de fato, o programa do Porchat. E que bom essa audiência, sinal de reconhecimento ao trabalho árduo dele, porque a gente encontra aqui pelos corredores e realmente é um trabalho, né, longo, Não dá para falar que ele não faz nada, ele está tá o tempo inteiro aí, né? Quem também trabalha muito, mas está de férias, está fazendo uma viagem
incrível pelo Líbano é a Sabrina Sato, que é outra apresentadora da Record. E a Sabrina está com o namorado e com a família toda por lá. E ela tem compartilhado nas redes sociais várias imagens dessa viagem, se derretendo aí de amores pelo Duda Nagli, que é esse namorado dela. Tem uma coisa curiosa, o pai da Sabrina tem origem libanesa. Ele chama Omar Raal e ele tem origem libanesa. Então, todo mundo se sentindo muito em casa nessa viagem da Sabrina. E ela, inclusive, deu algumas informações que eu acho que o pessoal vai gostar de saber. Ela prometeu que depois do carnaval do ano que vem, ela pretende engravidar. Olha só que passo importante, Pois é, então eu acho que o negócio ali com o Duda tá seríssimo. E mais do que isso, além disso, ela também falou que aquela pintinha que ela tem na testa, que é uma marca registrada, ela tá pensando seriamente em tirar. Olha Porque, só. segundo ela, o Duda parece que não curte muito. E a sogra dela, a Leda Nagli, que é uma jornalista conhecida, né, de televisão, também falou que não gosta muito. Então, acho que a Sabrina agora está a fim de mudar um pouco o visual por conta de vai entrar na família que é agradar o pessoal ali. Mas o bom é a pontuação, é só depois do carnaval, Só depois do carnaval, porque ela é rainha de bateria, então, né, até lá ela realmente vai se manter aí se preparando para mais um grande momento na Avenida. Agora você está falando de casais, né? Um casal que todo mundo então tem visto e torcendo. Agora tem um casal que sempre teve a torcida de todo mundo, né? Um jogador e uma atriz famosa. Parece que de novo estão se vendo. Olha, pelo jeito é aquela velha história. Acho que esses últimos tempos aí com essas separações muito bombásticas, o pessoal tem falado muito, eu não acredito mais no amor, mas pelo jeito a gente tem um casal que vai fazer as pessoas voltarem a acreditar. O movimento contrário é verdadeiro, de juntar, então. De dar uma chance. Agora, imagina se começa uma onda, todo mundo reatando? Pois é, bom, hein? Parece que agora vai ter, assim, né, dando uma segunda chance, que é a Bruna Marquezine e o Neymar. Eles foram vistos, né, fotografados, almoçando num restaurante em Barcelona. E a gente lembra que quando ele ganhou lá a medalha de ouro, ele correu para a arquibancada para abraçar a Bruna. Então, ali parece que a coisa já estava meio engrenando. Segundo consta, eles se reencontraram numa festa junina, que foi dada aí por um casal também famoso. E ali, com os amigos e tal, todo mundo dando uma força. E aí, depois que eles ficaram, né, dessa cena, eles foram até assistir alguns outros jogos juntos, né? E eles estão sempre assim, aparece no shopping, mas sempre ela um pouquinho à frente, ele atrás. Eles ainda não se deixaram de fato ainda. Mas esse abraço aí tá bem contundente, né? Pois bastante efusivo. Exatamente. Né? E aí eles foram vistos agora, nesse fim de semana, ali, almoçando juntos lá em Barcelona. Quer dizer, como diria o nosso querido o Rony Bon, significa. Significa. Tudo indica que significa. Bom, então... felizes é o que importa, né? Exato. A gente torce realmente. Mas tem muita torcida. Esse é um casal de jovens famosos que tem muita torcida dos fãs. Tanto dos fãs do Neymar quanto dos fãs da Bruna. O pessoal realmente... do Brumar, né? Casal Brumar. Exatamente. Como dizem, o pessoal shippa muito eles, entendeu? É a hashtag Brumar, todo mundo aguardando aí que eles realmente tenham dado essa segunda oportunidade para o amor. Vamos aguardar mais um pouquinho, né? Pois é, vamos. Daqui a pouco eles assumem. Então tá bom, Débora. Tá ótimo, Débora. Obrigada pela sua participação. Amanhã tem mais. Obrigada, gente. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde para você. Até amanhã. Mais uma vez, a gente vem aqui para o momento de interatividade, a sua participação. Lembrando que estamos discutindo hoje um tema que será, então, mais uma vez, pauta do debate entre os ministros do Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira. A questão do custeamento, então, de remédios de alto valor para tratamentos de pacientes que têm doenças raras ou graves. Você é favorável a isso? É a nossa pergunta de hoje na enquete. Vamos, então, conhecer a sua opinião e também o seu voto agora. Vamos lá, a primeira participação que aparece aqui na tela chega pelo WhatsApp. O Wallace, do Rio de Janeiro, compartilha. Sim, porque dinheiro para gastar com coisas fúteis tem. Por que não teria para custear um remédio para um cidadão que trabalha para pagar impostos? É a pergunta que ele deixa. Obrigada, Wallace. Vamos conhecer o Matheus agora de Guarulhos, São Paulo, que diz assim, não só medicamentos de alto custo, mas também todos os tipos de medicamentos. Nossos impostos têm de ser devolvidos na saúde em geral. Obrigado, Matheus.
Próxima participação chega lá de Santa Catarina. O Benjamin compartilha. Deve sim, pois saúde é direito de todos. E os impostos que pagamos têm que ser revertidos em algum benefício. É o que acha o Benjamin. Obrigada pela participação. Bom, de todas as opiniões que nós lemos aqui desde a primeira edição, apenas uma foi contrária. Lembra disso? Exatamente. E na enquete, como será que está? Vamos ver como é que está a votação nesse momento. Lembrando que você pode votar até o final desta edição, quando então vem à tona o resultado oficial do dia. Parcial na tela, vamos ver como é que está. 64% dos internautas acham sim que é dever do Estado custear esses medicamentos. 36% acham que não. Continue colaborando, daqui a pouco mais interatividade por aqui. Enquanto você participa, a gente faz uma pausa rápida para os nossos apoiadores, mas já já o Link Record News estará de volta. Até já! 3 horas da tarde, mais 47 minutos. Estamos de volta com o Link Record News ao vivo e mais informações para você. Uma novidade muito importante, principalmente para a saúde. Um capacete com tecnologia totalmente brasileira pode evitar mortes por asfixia em bebês nascidos de partos de risco. Lidiane, é um problema que mata 4 milhões de recém-nascidos por ano, segundo a Organização Mundial da Saúde. Parece uma touca comum para aquecer o bebê num dia frio, mas este é um capacete flexível que pode salvar vidas. O aparelho é usado para resfriar os cérebros de recém-nascidos em situações de risco. Pode ajudar a evitar mortes por asfixia em crianças nascidas de partos realizados de forma inadequada. Também pode ser revolucionário em regiões com rede de saúde precária. O funcionamento foi simplificado pelos pesquisadores. O capacete armazena um gás que vai garantir que o cérebro continue funcionando normalmente. O tratamento pode durar por até 4 horas, tempo suficiente para o bebê chegar ao hospital. Nós podemos ativá-la com dióxido de carbono, que é um gás barato, não é explosivo, e esse processo todo vai refrescar, digamos assim, o cérebro do bebê, impedindo aumentos de temperatura e estagnar o processo de morte cerebral. O resfriamento do cérebro já é um tratamento usado em hospitais no mundo inteiro. A inovação do capacete flexível está na mobilidade. Pequeno e leve, o aparelho poderá ser levado para qualquer lugar. E ele será útil até nas maternidades. Hoje, o recém-nascido em situação de risco tem o corpo inteiro submetido a baixas temperaturas. Com o aparelho, o tratamento pode ser localizado apenas na cabeça. O capacete flexível depende de financiamento para chegar ao mercado. Com o apoio, nós teremos esse dispositivo à disposição da população do SUS em 2 anos. Muito bem, vinheta na tela. Agora o momento daquele quadro que caiu na simpatia do nosso público. Fica a dica e a gente convida a Maria Clara Leite, nossa colega, para trazer para você sempre dicas preciosas. Maria Clara, boa tarde para você. Olá, Clébio, Lídia, ótima tarde a todos que nos acompanham. Vamos falar de coisa boa, de uma delícia quase irresistível. O Fica a Dica de hoje é sobre chocolate e também sobre os possíveis problemas dermatológicos que ele pode nos causar. Confira. Olá, telespectadores, eu sou o Dr. Juliano Crema, médico dermatologista do Miss Mundo Brasil, e hoje eu estou falando para vocês diretamente de Veneza, uma das cidades mais lindas do mundo. Ela está localizada no nordeste da Itália e é formada por 117 pequenas ilhas ligadas por pontes e separadas por canais. Vale muito a pena vir até aqui porque Veneza é uma cidade muito charmosa. E agora, respondendo à pergunta que me foi feita, se chocolate pode causar espinhas, hoje em dia várias pesquisas mostram que o cacau em si não tem problema, porém o açúcar e o leite, eles sim podem causar acne. Então, o meu conselho é que você evite chocolate ao leite, chocolate branco e opte pelo chocolate amargo ou meio amargo, porque a quantidade de açúcar e leite é menor. Agora eu deixo vocês com imagens da belíssima Veneza, na Itália. Belíssima Veneza mesmo, hein?
Bem, o difícil, doutor Juliano, é resistir aos outros chocolates, né? Eu mesma adoro um chocolate branco, que é o mais gorduroso de todos. Mas pelo menos fica aí a opção do chocolate amargo para quem está de dieta. Obrigada pelo envio do seu vídeo, viu? Bem, e lembre-se, para participar do nosso quadro é muito fácil. Você não precisa ser um especialista em alguma área, não. Basta gravar um vídeo curtinho como esse e enviá-lo para o nosso WhatsApp. Anote aí o número. O DDD é o 11, número 95307-1851. Nós aguardamos a sua participação. Eu fico por aqui. Clébio, Lide. Obrigada, Clarinha, então, por essa dica tão boa do dermatologista Juliano Crema, falando de chocolate em Veneza. Que coisa melhor. Não é? Pois é. Você pode participar, lembrando que a gente sempre vai trazer dicas para você preciosas para ajudar no seu dia a dia. A gente aproveita agora para fazer uma rápida pausa para os nossos apoiadores. Link Record News volta em instantes. Com mais informação na sua tela, até já. 3 horas da tarde, mais 58 minutos. Estamos de volta com o Link Record News ao vivo e a sua participação agora. Porque o Supremo Tribunal Federal retoma na próxima quarta-feira, ou seja, depois de amanhã, o julgamento de 2 casos que envolvem a obrigatoriedade do Estado no custeamento de medicamentos com alto valor, medicamentos que inclusive não constam na lista do SUS para pessoas com doenças raras e graves. Você acha correto, então, o Estado bancar esses medicamentos? Hashtag Link Record News para votar, colocar o que você pensa e também coloque a sua opinião pelo nosso WhatsApp, DDD 11 95307-1851, minutos finais da sua participação agora. Vamos para a tela então com o WhatsApp e a sua opinião. A gente começa aqui com o Leandro de Guarulhos, aqui na região metropolitana de São Paulo. Ele diz sim, o maior bem é a vida. A lei deverá proteger a vida em qualquer circunstância. Obrigado, Leandro. Tem mais mensagem agora do Celso, de São Paulo, capital. O poder público deve arcar com o pagamento de medicamentos somente para aquelas pessoas que realmente necessitam. Deve haver rigor na seleção, é o que acha o Celso. Obrigada pela participação. Agora a gente vai para o resultado final da enquete. Votação encerrada neste momento, hora de conhecer o resultado, então, da enquete do dia. Na tela, o resultado oficial para você. 71% dos nossos internautas acham, sim, que o Estado deve custear esses medicamentos, enquanto 29% acreditam que não. Agradecemos aqui as mensagens, todas as participações recebidas. Lembrando que amanhã tem mais enquete esperando a sua participação. E com isso a gente encerra aqui essa edição do Link Record News. Lembrando que você pode sugerir assuntos para o nosso jornal. Basta mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe também nas redes sociais, sempre com a hashtag Link Record News. Acesse ainda a nossa página no Facebook e o nosso Twitter. A gente se encontra sempre de segunda a sexta em 2 edições, às 11 da manhã e às 3 da tarde. Fique agora com o Pet Channel e continue participando pelas redes sociais. Uma ótima tarde para você, a gente se vê amanhã. Até amanhã.